naquilo que é reto, naquilo que vem de Deus. Amém, igreja? Então, nosso texto base do estudo de hoje está em 2 Pedro. Abre aí na sua Bíblia, por favor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 ao 14. É o nosso texto base. Daremos outras referências bíblicas, tá? Pois se trata de um estudo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 ao verso 14. Todos acharam? Lá no final da Bíblia, você traz para frente, acredito que você vai achar mais rápido se você estiver encontrando alguma dificuldade. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Pode se assentar em nome de Jesus. Estaremos falando hoje sobre o juízo final, essa temática que é importantíssima para a nossa vida, essa esperança que nós temos de que um dia o nosso Deus ele julgará todas as coisas e todas as pessoas, e nós estamos em Cristo, nós estamos guardados desse dia, não para condenação. O crente em Cristo, o salvo, o remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, ele não vai receber juízo para condenação, ele vai receber juízo para ser galardoado, recompensado, tá bom, igreja? Quem receberá castigo, ira, inferno, é aqueles que não se sujeitaram ao senhorio de Cristo, tá? Então, são duas situações. Um vai desfrutar de uma plenitude em Deus e o outro vai desfrutar de um castigo eterno preparado por diabo, seus anjos e para todos os filhos da desobediência. Amém? Então esse texto, igreja, ele fala sobre o dia do Senhor, o dia em que Deus vai bater o martelo e vai fazer definitivamente a separação entre os bodes e as ovelhas, entre o joio e o trigo. Vai haver esse dia de separação. Não cabe a mim fazer essa separação, mas o próprio Deus ele vai fazer essa separação. E esse dia está chegando, igreja. Está mais perto do que ontem, está mais perto do que anteontem, está mais perto do que ano passado. Cada dia que se passa, o Senhor está às portas e Ele está vindo a galope, igreja. Então não é momento de você pestanejar, piscar, pensar, titubear, é momento de você perseverar. Porque se você não estiver perseverando e o Senhor voltar, infelizmente você vai ficar e vai ser tratado como aqueles que não conhecem o Senhor. Amém? Então o texto, no versículo 10, ele diz assim: mas o dia do Senhor virá como o... Tu espera o ladrão? Tu até sabe que tem ladrão, não é? Sabe que eles são perspicazes, muitas das vezes, no seu agir. Estava vendo uma reportagem outro dia, uma farmácia foi roubada na mesma noite 9 vezes. O primeiro ladrão roubou, deixou tudo aberto, aí os outros que passavam, via aberto, entravam, tiravam mais um pouquinho. Ou seja, naquele dia, o dono daquela farmácia ele não sabia que isso iria acontecer. Mas ele sabia que tinha ladrão? Ele sabia que a qualquer momento podia chegar um ladrão e invadir a sua loja? Sabia. Você não sabe que Jesus está prestes a voltar? A gente não sabe disso. Mas a gente não sabe a hora, o momento. Por isso, igreja,
por não saber disso, a gente tem que se preparar como se ele pudesse voltar hoje. Amém? E se ele não voltar hoje, eu posso ir para a glória hoje. Porque às vezes você espera a vinda de Jesus, mas quem vai se encontrar primeiro é você do que ele. Né? Às vezes você espera por ele e ele já está te esperando. Então nós precisamos estar sempre atentos. Por quê? Porque a nossa fé, ela precisa estar vigorosa, perseverante, atuante. E a nossa fé, se você não se esforçar, é uma fé que ela vai definhando ao longo do tempo. A sua esperança, a sua perseverança vai decaindo, porque você espera por algo e esse algo aparentemente não vem. Só que nós não podemos olhar com os olhos naturais, com um olhar de lógica. Eu olhei aqui, tem que vir semana que vem. Se não vir semana que vem, então não serve. Aí você já desanima. Mas quem determina o tempo, quem é o Senhor do tempo, é o próprio Deus. Então a sua missão é aguardar. Sempre fomos alertados pelo Senhor que devemos nos estar prontos. Amém? Preparados. Se ele voltar hoje, você está preparado? Se ele voltar amanhã, você vai estar preparado? Então nós precisamos estar sempre com isso no nosso coração. Talvez o meu Senhor volte para mim hoje. Talvez o meu Senhor volte para mim amanhã. Porque, irmãos, os sinais estão aí, a gente vê o tempo todo. Desgraça atrás de desgraça. É ou não é? Se não é no âmbito da natureza, no âmbito social, no âmbito humano, nós temos visto um mundo lutando para sobreviver. É ou não é? Então, nós, diante disso tudo, desse quadro, precisamos estar alertas. Precisamos estar atentos. Porque o mundo vive de qualquer forma, não é? Para eles, o amanhã não importa muito. Bom viver o hoje. Mas para nós, o amanhã importa sempre. Então é necessário que você compreenda que o seu amanhã depende do seu hoje. E você precisa sim colocar sua casa em ordem e dizer: Senhor, eu estava vivendo relaxadamente. Eu estava vivendo negligentemente. Eu estava vivendo de qualquer forma como crente. Mas diante dessa palavra, diante desse aviso, diante desse texto, eu quero me voltar para o Senhor e me alinhar novamente com os teus propósitos, crer novamente na tua palavra, esperar sim pelas tuas promessas, porque o Senhor é tão real quanto a roupa que eu estou vestindo. Então nós não podemos negligenciar algo que a gente crê e simplesmente porque não acontece agora, a gente simplesmente deixar de esperar. Amém? Tem tanta gente, igreja, que tem uma determinação para esperar tantas coisas, e muitas vezes o crente não tem essa determinação, essa perseverança para esperar pela vinda do seu Senhor. Ele vai voltar à igreja. Esperando você ou não, ele vai voltar. Porque o texto é bem claro: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, mas tudo se destruído. O verso 11: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas, que crentes vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Então, nós aguardamos essa promessa de que Jesus virá buscar a sua igreja. Irmãos, o que você já viu de ruim vai piorar. O que você acha que já está ruim vai ficar pior. Pode ter certeza disso. Promessas, sintomas, burburinhos de paz. Irmãos, como o mundo vai estar em paz sem o Cristo da paz? O que eles querem é promover uma falsa paz, porque a verdadeira paz só há em Cristo Jesus, e eles não querem Cristo. Amém? Então eles vão sempre buscar
virtudes, mas virtudes pautadas na falsidade. Falsa paz, falso amor, falsa preocupação com o próximo, falsa espiritualidade, é ou não é? Tudo deles é falso, que são pautados nos seus próprios eus, nos seus próprios achismos. Só que nós aguardamos esse dia e devemos nos preocupar com esse dia. Não com medo, meu Deus, e agora estou lascado. Não, se você é crente em Cristo, você está guardado na arca que é Jesus. O dilúvio vai vir, mas você não vai morrer no dilúvio, a menos que você queira pular dessa arca, que é um direito que você tem. Amém? Entrei na arca, mas decidi sair. Pode sair. Mas depois que a arca fechar definitivamente, ninguém mais entra, ninguém mais sai, e aí vai vir um dilúvio que vai ser um terror, onde as pessoas vão se lembrar que desperdiçaram grandes oportunidades. É ou não é, igreja? O que tem no inferno hoje de pessoas que perderam grandes oportunidades e às vezes não entregaram a vida para Jesus por causa de uma amizade, por causa de uma condição financeira, por causa de uma idolatria, por causa de N situações, simplesmente não quiseram Jesus com medo de deixar para trás algumas coisas que alimentavam o seu eu e hoje estão perecendo no fogo do inferno, pode ter certeza. Por quê? Porque rejeitaram o único que poderia levá-los para o céu, o único que poderia transformar as suas vidas. Lembra daquele jovem que foi falar com Jesus? Jesus perguntou: você guarda os seus mandamentos? Guardo, desde a minha mocidade. Aí o que Jesus diz para ele? Olha, então faz o seguinte: vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E que a Bíblia diz que o semblante dele caiu. Ele, foi embora. Por quê? Porque a riqueza era o seu maior Deus. Ele não considerou que Jesus era um Deus maior do que o seu Deus da riqueza. E muitas das vezes, igreja, nós colocamos nossos deuses como maior do que o próprio Deus. E nós precisamos vigiar, porque estamos em construção. Como foi ministrado na EBD, nós estamos em constante desenvolvimento em Cristo. Nós precisamos andar assim no Espírito. Por quê? Porque a fé que eu tenho hoje, ela precisa ser guardada. Guarda a tua coroa, não é assim que a Bíblia diz? Para que ninguém a tome. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, é necessário que você tenha um cuidado de se preservar na presença de Deus e diante da presença de Deus, para que aquele grande dia não te pegue de surpresa. Amém? E o que aconteceu? Estou aqui no inferno por causa de quê? Aí Deus vai levantar teu histórico e vai mostrar para você todo o processo até a sua queda. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Pastor, estou firme na rocha. Então persevere para que você continue firme na rocha. Pastor, estou acabado, estou abatido, estou cansado. Deus tem renovo para você nesta manhã, eu tenho certeza disso. Porque o nosso Deus é um Deus que renova a força daquele que não tem nenhum vigor. É ou não é? Se tem um Deus que pode te renovar nesta manhã, é Ele. Não na emoção, não no grito, não no berro, não no pulo, mas na unção do Espírito de Deus atuando no seu interior. Amém, igreja? Oh, glória. Vamos lá. Agora, a nossa introdução ficou assim: quando falamos de juízo final, falamos do trono branco, falamos da grande separação das ovelhas e dos bodes, falamos de flagelos que assolarão a humanidade, falamos de céu e de inferno. O fato é que este assunto e esta realidade traz esperança para uns e pavor para outros. Para mim, para você que é crente em Cristo, isso traz uma esperança. Meu Deus, um dia tudo isso vai acabar, esse sofrimento, essa peleja, essa situação ruim que eu estou vivendo, que eu estou passando, esse quadro negativo da minha vida, isso vai cessar um dia. Nós temos essa esperança. Amém? Mas o mundo, eles não têm essa esperança.
Tem muitos que têm pavor de imaginar o Apocalipse. Tem crente que não lê o livro de Apocalipse com medo, não é? Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza. Então, o que a igreja deve dizer? Ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É ou não é? O Espírito e a noiva dizem vem. Esse deve ser o seu sentimento. Vem, Jesus. Estou te esperando, meu Senhor. Mas enquanto o Senhor não volta, enquanto o Senhor não vem me buscar, eu vou perseverar e me guardar para o Senhor, para que quando o Senhor me encontrar, eu seja achado, como o texto diz, irrepreensível, imaculado, diante desse Deus. Amém? Antes de você ser imaculada, ou imaculado, ou santo, ou santa, diante do seu cônjuge, diante do seu pai, seja diante de Deus, porque é Ele que vai te julgar, é Ele que vai peneirar a tua vida, é Ele que vai destrinchar o teu caráter e vai dizer, esse é meu, esse não é meu, essa é minha e essa não é minha. Esse dia vai chegar, igreja, inevitavelmente. Glória a Deus. Abra, por favor, deixa separado aí, Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. Isaías 61, verso 1 e 2. Deixa separadinho aí. Deixou? Isaías 61, verso 1 e verso 2. Em que consiste o juízo final? Será um período de cumprimento profético e histórico, onde Deus, o Criador e Senhor, julgará de forma definitiva as nações, Satanás, o anticristo, o falso profeta e os anjos caídos. Tá? Então, o que é o juízo final? O juízo final ele engloba todo um contexto dos fim dos tempos. Mas vai haver um dia em que Deus definitivamente vai decretar esse fim trágico para uns e esse fim abençoado para outros, tá? Então, você que abriu aí Isaías 61 e 2, a gente vai ler esse texto agora, tá bom? Isaías 61, que vai falar sobre o dia, esse dia. Versículo 1 e 2. Podemos? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso, a consolar todos os, apregoar o ano aceitável, ou seja, a porta da graça está aberta, e também apregoar o dia da vingança do nosso Deus. Porque o mesmo céu que você quer é o mesmo céu que muitos não querem. O mesmo Cristo que abala as tuas estruturas, só de você pensar nele, para uns não significa absolutamente nada. E aí, irmãos, para uns é graça, para outros é juízo. Mas aquele que vai sofrer o juízo, será que ele não teve a oportunidade de adentrar pela graça? Então nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus, acima de tudo, justo. Então, se uma pessoa é lançada no fogo do inferno e depois no Hades, essa pessoa, ela, de forma plena, ela negou a existência de Deus e negou a existência de Jesus. E por isso, ela vai sofrer as consequências do seu pecado. Porque, irmãos, não pense você que Deus passa a mão na cabeça daquele que peca, que ele negligencia pecados, que ele faz vista grossa para pecados, porque ele é um Deus extremamente santo. Santo, santo, santo é o Senhor. A Bíblia diz que não há santo como Deus. Então, esse Deus que é extremamente santo, e que na verdade é a personificação da própria santidade, esse Deus ele não tolera injustiça,
Ele não tolera imundície, Ele não tolera nenhum tipo de pecado. Amém? Tanto que Ele deu o seu Filho unigênito, para que através desse sangue carmesim, Ele pudesse nos limpar das nossas iniquidades. Amém? Então, o pecado, talvez para você e para mim, seja comum, mas para Deus não é. Um pecado, igreja, foi suficiente para Deus decretar juízo sobre os homens e sobre a terra. Adão e Eva não pecaram, eles cometeram um pecado e foi o suficiente para eles morrerem. Amém? Então, o nosso Deus, Ele não contabiliza pecados. Ele não fica juntando pecados para dizer que você é um pecador. Basta um pecado consciente que você já está destituído da glória de Deus. Amém? Vamos lá. Então, o texto de Isaías fala sobre o dia da vingança do nosso Deus. Então, vai haver esse dia de vingança. Vai ou não vai? Ele é o vingador do futuro. Nosso Deus é o vingador do futuro, né? Então, Ele vai trazer a sua vingança. Vingança contra o quê? Contra aquilo que é bom? Claro que não, igreja. Contra aquilo que é mal. Ele vai trazer vingança com aquilo que é santo? Não. Contra aquilo que é pecaminoso. Então Ele vai trazer vingança sobre toda iniquidade e toda injustiça. Desde o primeiro homicídio até o último, todos prestarão contas a esse Deus e a vingança pertence a Ele. Eita! Se você já foi uma pessoa vingativa e se achava muito vingativa, é porque você ainda não conhece a vingança desse Deus. Está preparando desde a fundação do mundo uma vingança. E Ele é um Deus que não se utiliza de carências afetivas para julgar. Ele não julga você ou me julga porque eu fiz uma carinha de coitadinho para ele. Aquele lindo de cachorro pidão, já viu? Aquele gatinho, filhotinho que olha para você com aquela carinha, dá uma peninha, né? Dá uma apertar, né? Mas não pense você que aquele que não está em Cristo vai fazer essa carinha para Jesus. Ah, pai, deixa ele ficar comigo, deixa, não vai fazer isso. Amém? O que vale é a atitude de fé. É a sua confissão verbal e a sua fé em Cristo que vai te levar para o céu, que vai fazer com que os teus pecados sejam perdoados. Nada mais tem poder para fazer isso, igreja. Então, o nosso Deus, que não é sentimentalista, Ele vai julgar as nações. E vai julgar mediante a sua própria palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Abra também em Atos, capítulo 17, verso 30 e 31. Agora a gente vai para o Novo Testamento. E também vai falar sobre o dia, esse dia, o dia de Deus, o dia da vingança do nosso Deus. Atos 17, verso 30 e 31. Aleluia, acharam? Amém. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, o quê? Que se arrependam. Por quê? Porquanto tem determinado, Deus determinou, um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Deus preparou um dia determinado. Eita, Jesus. Eita glória. Irmãos, se você quando vê algo mal, injusto acontecendo, te dá uma repulsa, imagine esse Deus que é santo, 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 santo. Não pense você que as injustiças do mundo e dos homens passarão desapercebidos por esse Deus. Ele está contabilizando cada uma e vai julgar tudo com justiça. Eita! E aí, irmãos, não haverá argumentos suficientes
que possam impedir uma pessoa de ser lançada no fogo do inferno. Não, mas eu não me converti porque eu tive medo, as pessoas vão argumentar um monte de coisa. Não, mas eu não preguei, eu não entendi, Senhor, me dá mais uma chance. Já era. Depois desse dia, não tem mais jeito. Amém? Depois que foi. Por isso, igreja, Deus está batendo nessa tecla já há muito tempo. Se preparem, vigiem, perseverem, preguem o Evangelho. Hoje é o dia da salvação. Ele está batendo tanto no crente quanto no ímpio, para que ambos possam estar preparados para esse dia. O crente para que ele persevere e o ímpio para que ele se converta. Mas Deus tem batido: ó, eu estou chegando, eu estou vindo, eu vou julgar com justiça, eu vou julgar segundo a reta justiça, eu vou julgar segundo a minha santidade. Então se prepare, porque eu estou vindo, eu vou julgar. E quando eu julgar, uns vão ficar felizes e outros vão chorar. Irmãos, Deus é muito bom. Olha a paciência desse Deus. Quantas vezes, eu pelo menos já pensei isso algumas vezes, se eu fulmino logo com isso tudo, e fulmina também porque eu não presto, não é? Mas Deus é paciente, longânimo, está ali esperando. Graças a Deus por isso, porque você é fruto da paciência de Deus. Se a pessoa, se o juízo fosse decretado antes de você se converter, onde você estaria hoje? Onde eu estaria hoje? Então, Deus é paciente, Ele está dando corda, Ele está dando linha, amém? Ele é longânimo, Ele está te esperando, é o que Ele disse para Israel: esperarei para ter misericórdia de ti. É um Deus que tem essa virtude, esse atributo, a longanimidade. Muitas vezes nós não temos, mas Ele tem, graças a Deus por isso. Muitas das vezes a tua misericórdia não se renova pelo outro, mas a de Deus se renova na tua vida toda manhã. Então, graças a Deus que nós temos um Deus que é justo e perfeito, algo que eu não sou e algo que você não é. Amém? Então nós estamos aqui diante de referências bíblicas que claramente dizem que haverá um dia de juízo. É ou não é, igreja? Porque o texto de Isaías fala do dia da vingança do nosso Deus. O texto de Atos fala sobre esse dia que Deus determinou para julgar com justiça. E a Bíblia, ela revela que esse dia está chegando. E a gente percebe isso pelos sinais. Amém? Vamos analisar agora 4 momentos principais que antecedem o dia do juízo final. Antes desse juízo final, desse dia do Senhor, vai haver outros momentos que você precisa ter ciência. E aí eu separei em 4 momentos principais. Primeiro momento, o princípio das dores. Abra, por favor, em Mateus 24, do verso 3 ao verso 14. Volta aí um pouquinho, estamos nos Atos, né? Volta aí um pouquinho, alguns livros. Você vai parar no primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 24. Do verso 3 ao verso 14. Todos acharam? Aleluia. Então qual é o primeiro momento? O princípio das dores. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes,
e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este é o Evangelho do Reino. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esse ainda não é o fim, mas é o momento que antecede o fim. O que Jesus está dizendo? Olha, calma o coração. Calma o coração. A coisa vai ficar feia, mas é só o início. Eu creio, biblicamente, teologicamente, nós estamos enquadrados nesse período hoje, o princípio das dores. E a gente vê tudo isso aqui acontecendo, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, então, não é? Pessoas escandalizadas umas com as outras, pessoas odiando umas às outras. A gente vê uma multiplicação dos falsos profetas. O Brasil tem uma enxurrada, né? É pregador novo, pregador velho, tudo 7-1, igreja. Eu tenho medo de falar que eles só querem o teu dinheiro. Eles não estão preocupados com Deus, eles não estão nem preocupados se vão para o inferno, eles querem o teu dinheiro. Para eles você é um número, é uma estatística, amém? Então, e esses falsos profetas, eles têm aparecido e têm arrebanhado muita gente. E quem eles arrebanham? Quem não estuda EBD, quem não estuda a Bíblia, quem não tem o hábito de meditar na palavra de Deus, quem não tem uma vida de oração, quem não tem convicções em Cristo, quem não está enraizado na presença de Deus. Aí a presa fácil, realmente. Venho lá, um 7-1, falam meia besteira no teu ouvido, você, é isso mesmo que está acontecendo comigo. Crê que o camarada tem o Espírito Santo, não tem o Espírito de Satanás, e aí te envolve aquele engodo, aquele engano, te ganha, não para cuidar de você, mas para destruir a tua vida e a tua alma, porque o que está por trás dele é o próprio Satanás. Assim como o Espírito Santo usa o crente, o Espírito do Anticristo usa os descrentes. Amém? Mas como é que pode fulano ser usado assim? Irmãos, Satanás ele vai vir com o seu poder, com a sua eficácia. A Bíblia diz que o Anticristo virá na eficácia de Satanás, no poder de Satanás. Então, se hoje você vê um milagre acontecendo, um falso milagre acontecendo, muitas pessoas já começam a duvidar, não é? O camarada é um falso profeta, você tem essa convicção, mas de alguma forma Satanás usou ele para promover um falso milagre, você já fica balançado. Será que ele é falso profeta dele? É ou não é, igreja? Porque Satanás ele também opera sinais, não como o nosso Deus. Os sinais dele são sinais falsos, fingidos, de engano. E o próprio Deus, igreja, ele vai permitir isso. Porque Deus, ele é assim. Ele não tem necessidade de ter você com ele. Porque ele não vai deixar de ser santo, Deus perfeito, com ou sem você. Mas ele quer te atrair para ele. Porque você é a criação dele. Ele te fez para a glória dele. Ele quer ter um relacionamento sim com você. Mas esse Deus, assim como quer estar comigo e quer me atrair a ele, é o mesmo Deus que abre mão de mim. E aí, irmãos, tem aquele louvor, né? Diz que Deus ele não desiste. Ele não desiste de você. Então, né? Biblicamente, quando você analisa a Bíblia fala de um Deus que desistiu de muita gente, então, né? Que abandonou muitas pessoas. Ele não desistiu de Saul?
Por que ele não insistiu com Saul? Está entendendo? Por que ele não insistiu com Satanás? Por que ele não insistiu com Adão e Eva? Então, não pense você que o nosso Deus, que é um Deus de misericórdia, compaixão, amoroso, longânimo, paciente, um Deus que é Pai. Não pense você que esse Deus, ele simplesmente vai forçar a minha vida com Ele, mesmo sem eu querer. Não, precisa haver um querer. Vamos querer, né? A gente vocês falam, vamos querer. Tem que haver um querer. Buscar-me-eis, me achareis. Pedir, dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Ou seja, eu estou aqui, mas eu espero de você um desejo de estar comigo. Amém? Ah, não quero estar com Deus. É claro que Deus não vai dizer isso, mas com outras formas ele diz, olha, eu não vou deixar de ser Deus por causa de você, nem menos Deus porque você não quer saber de mim. Deus ele não fica mendigando. Irmão, às vezes a gente conhece alguns crentes que parece que Deus mendiga o amor dele. Deus não vai mendigar o seu amor não, igreja. Amém? Quer amá-lo? Ame-o. Quer deixá-lo? Deixe-o. É o que Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não sei vocês querem servir a Baal? É isso. Sirvam a Baal. Querem servir a Azerá? Sirvam a Azerá. Querem servir aos deuses amorreus? Sirvam aos deuses amorreus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Então as pessoas são livres. Tem gente que parece que está fazendo um favor para Deus quando vem para a igreja. Está fazendo um favor para os pastores, para o ministério. Eu vou dar honra da minha presença. Eu vou lá naquele ministério. Cheguei. É indiferente se você vem ou não para Deus. Ele quer te abençoar. Eu bem sei os pensamentos que eu penso de nós, do Senhor. Ele quer te abençoar. Mas para Ele, você é dispensável. É ou não é? Te dei dons, 5, multiplicou para 10? Beleza, vou te dar mais. Não, eu não quero, escondi. Ah, então pega dele e dá para o outro. Vai ficar sem para aprender. Esse é o nosso Deus, igreja. Ele fica mendigando a minha fé, o meu amor por Ele. Eu que lute, é ou não é? Você que lute para perseverar na fé diante desse Deus maravilhoso que te deu a oportunidade de estar em sua presença. Amém? Então, nós precisamos compreender que eu preciso de Deus. Não é Ele que precisa de mim. A minha casa precisa de Deus. Ele não precisa da minha casa. Amém, igreja? Eu preciso do meu ministério. Mas ele não precisa do meu ministério, igreja. Amém? Se eu não quiser, ele levanta outro. Se ele quiser levantar 10 pastores muito melhor do que ele vai levantar. Amém? Então, olhe para Deus e compreenda que Deus maravilhoso que me deu a oportunidade de servi-lo, de ser dele, de morar com ele, me deu do seu próprio Espírito, escreveu o meu nome no livro da vida. Então você tem que analisar tudo isso e se sentir honrado em servir a esse Deus e dizer, Senhor, eis aqui o teu servo, ele ouve. Amém? Então, não queira ser senhor de Deus, você é escravo, você foi gerado de novo para servir a Deus. O próprio Cristo deu essa missão para a igreja. Assim como eu estou fazendo com vocês, façam com os outros também. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui, ô Pedrão. Não é melhor que João, nem João é melhor que você não, tá? Tudo igual. Cada um tem a sua personalidade e eu vou separar cada um para um ministério. Mas entenda que nenhum de vocês é melhor do que ninguém. Então, hoje você serve a ele e amanhã ele te serve e vocês vão se servir mutuamente. E vida que segue. Amém? Só que tem gente não. Que ela não quer servir. Pegar na vassoura, varrer a calçada da igreja. Eu? Não. Eu sou pregador do Evangelho. Eu sou preletor. Né? Sou preletor. Como é que aquele que vai
itinerante, sou pregador itinerante. Meu irmão, pelo amor de Deus, eles se acham muita coisa. Já viu quando eles anunciam esses pregadores? Né? Aí fica falando do currículo do camarada, como se ele fosse alguma coisa. Ele não é nada, ele é uma mula que fala em nome de Deus. Eu sou uma mula que fala em nome do Senhor. Amém? E quem sou eu e quem é você sem Cristo, sem o Espírito Santo? Só fala abobrinha, só fala besteira, não é? Então, nós precisamos ter essa consciência de que o nosso Deus, Ele está vindo e está vindo rápido mesmo. Amém? Então, primeiro momento, o princípio das dores. Segundo momento, a segunda vinda de Jesus, que é o arrebatamento propriamente dito. Abra, por favor, Mateus 24, verso 30 ao 33. Você só vai caminhar alguns versículos à frente. Mateus 24, 30 ao 33. Acharam? Amém. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Está com a mão na maçaneta, é ou não é? Então, se você está contemplando tudo isso, pense: o meu Senhor está próximo. Porque a gente parece que Jesus vai voltar daqui a 1000 anos. Não, ele está próximo. Bem próximo. Bem pertinho. Mais perto do que nós imaginamos. Porque tudo isso já está acontecendo. Amém? Desgraças, homossexualismo, padrões, pessoas que não têm mais a verdade como absoluta, mas relativizam as verdades. O homem quer se deitar com outro homem, achar que isso é normal, eu tenho que bater palma para isso. O outro lá não quer constituir família porque ele entende que ele tem que ficar sozinho. Ou seja, as pessoas mudam o que o próprio Deus estabeleceu para a sua criação. E quando eles fazem isso, são pessoas infelizes e cada vez mais problemáticas. Porque um abismo chama outro abismo. Irmão, se você saiu do padrão de Deus, você vai quebrar a cara e vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Amém? Às vezes você, quem é casado, por exemplo, passa algumas situações que você não gostaria de passar, não é? Mas quando você vê, você está ali novamente com o seu cônjuge, feliz da vida, porque o próprio Deus estabeleceu isso no seu interior. Amém? Você não nasceu para ficar sozinho. Você é mais feliz com o seu cônjuge do que sozinho, pode ter certeza, porque essa é a matemática de Deus. A menos que você escolher uma pessoa completamente aversa aos valores morais da vida. O fato é que esse Deus, ele é professor por excelência. E quando eu me sujeito a esse professor e trabalho em cima daquilo que ele estabeleceu para mim, aí eu vou ser uma pessoa plena, realizada, uma pessoa que vai conseguir desfrutar da vida, vai tirar da vida os valores, os melhores momentos, é ou não é? Mas se você não quer saber de Deus, não quer saber de padrão, não quer saber de moralidade, não quer saber de senso de certo, aí realmente você vai sofrer. Só que eles abrem a boca e dizem: eu sou feliz assim,
mentira. É uma falsa felicidade. Amém? Ô pastor, mas ele falou com tanta convicção. Irmãos, como que você acha que o anticristo vai enganar as pessoas? Como que você acha que governantes enganam pessoas através de seus discursos? Eles falam com convicção. É ou não é? Eu posso aqui criar uma mentira e falar com convicção e você vai ficar balançado. É ou não é? O fato é que a palavra de Deus é a minha peneira para saber se da boca dele saiu coisa certa ou saiu coisa errada. Se a vida dele está no padrão de Deus ou fora do padrão de Deus. Amém? A besta, ela se revelou em Apocalipse quando ela abriu a sua boca. E saía a palavra de blasfêmia. Olha, quantos milagres, quanta glória, como pode ser tão bom? Mas quando abre a boca, fala de blasfêmias. Então, o nosso Deus deixou para nós tudo pronto, tudo preparado. Só vai cair nas garras do inimigo quem quiser. E aí, Deus também não vai impedir isso, tá? Nem eu, como pastor, posso te impedir isso. Eu posso te orientar, posso te ensinar, mas se você quiser quebrar a cara, é um direito que você tem. É um direito que eu tenho de não querer ser mais pastor, por exemplo. Deus não vai me obrigar a ser pastor, mas eu vou sofrer as consequências de não ser. Mas é um direito que nós temos, de não querer ser mais o que Deus estabeleceu para nós. Amém? Vamos lá. Terceiro momento, tudo isso antes do juízo final. A grande tribulação. Abra, por favor, em Apocalipse 6. Apocalipse 6, verso 15 ao 17. Então, nós falamos sobre o princípio das dores, sobre a segunda vinda de Jesus, e agora vamos falar da grande tribulação. Apocalipse 6, 15 ao 17. Acharam? E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Irmãos, que dia terrível vai ser esse. Terrível para quem? Para quem não quer Deus, para quem não quer Jesus, para quem não quer aliança com o Senhor. Para esse povo vai ser terrível. E para nós, a gente vai estar lá nas bodas do Cordeiro. Eita, daquele lesão. Você vai estar lá com o Senhor, com os teus irmãos, com a igreja, celebrando, porque bodas é festa, é celebração, é o que vem após o casamento. Na cultura judaica era um ano o camarada ficava ali, depois festejando. E aí, irmãos, enquanto uns estão perecendo, a igreja está lá celebrando a vitória. Mas por quê? Porque eu sou melhor do que eles? Claro que não. Mas porque eu aceitei Jesus, eu me submeti a Jesus enquanto vida. E eles não quiseram, não se sujeitaram. Muitas das vezes, vem para a igreja, ouve a palavra, chora com louvor, mas vem, sai como se nada tivesse acontecido, a palavra não entra no coração, não muda, o pastor faz um apelo, não se decide, e está aqui no meio, muitas das vezes. E tem gente que é avessa, nem na igreja entra. O fato é que esse dia vai ser um dia terrível. As pessoas vão entrar nas cavernas e vão dizer: cai sobre nós, nos esconda do rosto daquele que está sentado no trono. Olha só, eles sabem que Deus é real, que o juízo veio,
E se você lê o livro de Apocalipse, em muitos momentos eles não se arrependem, eles murmuram contra o Senhor. Mesmo diante da aflição, o coração deles não se abre para Deus. Tem muita gente que mesmo na aflição, em vez de abrir para o Senhor, ela fecha, tranca. Eu estou passando por isso porque é culpa de Deus. Eu estou vivendo isso aqui porque Deus não me ama. Né? Eu estou passando por isso aqui porque Deus me deu esse traste. E ela não abre o coração e diz: o maior pecador sou eu. Eu sou o miserável da minha história. Me perdoa, Senhor, por ser miserável. Entra na minha vida, entra no meu coração, muda o meu caráter, perdoa os meus pecados, me leva para o céu, Senhor, me enche com o teu Espírito. Eles não fazem isso, se endurecem. Lembra quando o Estevão foi apedrejado? Eles rangiam os dentes de raiva de Estevão. Pedro ali martelando, macetando eles com a palavra de Deus, e eles com raiva de Estevão. Por quê? Porque a palavra não entra. É o que Jesus disse: a minha palavra não entra em vocês. Se ela entrasse, ia fazer mudança. Você ia deixar de ser mentiroso, de ser covarde, de ser maligno. Você ia deixar de ser avarento, idólatra. Você ia nascer de novo, ia ser uma nova criatura. Mas você não deixa ela entrar. Irmãos, se Deus não entrar aqui, nada vai acontecer. A pessoa pode mudar a roupa, mudar o corte de cabelo, pode mudar até o linguajar, pode comprar uma Bíblia, mas se Deus não entrar aqui, esquece. É o que Jesus falou para Nicodemos: se o homem não nascer de novo, se não nascer da água, do Espírito, não tem como entrar na igreja de Deus. Tem muita gente dentro das igrejas religiosas, religiosos, talvez nunca sentiu o quebrantamento do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não queira, mas ela não deixa, ela não acredita. Já é aquela mente massificada já naquilo ali, aprendeu daquele jeito e acha que não pode mudar. Deixa Jesus entrar, mudar os seus pensamentos, mudar os seus projetos de vida. Deixa ele entrar e corrigir as tuas veredas. Deixa. A gente quer que Deus guie a nossa vida, mas a gente não deixa Ele guiar. É ou não é? Deus diz: para cá, aqui é o caminho santo. Não sei, mas para cá também é bom. Aí Ele vai dizer para você: é bom para quem? Já viu aquele meme que tem, né? Que vem uma pessoa, aconselha o que ela quer ouvir. Qual é o seu nome? Satanás. É isso. É ou não é? Satanás, assim, ele vai te falar exatamente o que você quer ouvir. Não, vai. Deram ruim para ele, mas para você vai dar bom. Tenta lá, né? Aí a pessoa tenta, quebra a cara, se enche de capeta, se ela não for crente, e aí a situação dela só piora. Irmãos, deixa Jesus entrar e rasgar o teu coração. Deixa de se trancar para Ele. Tem muita gente que não deixa Jesus entrar e entrar naquelas partes da vida dela que ela sabe que precisa mexer. Deixa Deus entrar, mudar tudo. Ele quer invadir a tua vida e mudar tudo. Ele quer corrigir as tuas veredas, igreja. Deixa Ele corrigir. Ele sabe corrigir. Você não sabe, eu não sei. A gente vive de achismo, vive de sentimento. Nosso coração é enganoso. A gente vive de sensação. Não, eu acho. Não tem que achar nada, igreja. Você tem que viver, como foi ministrado na lição de hoje, movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo diz: vai para cá, e você vem para cá. Mesmo que você não queira, mas você vem para cá. Quantas vezes eu fiz coisas que eu não queria, mas o Espírito Santo está me conduzindo a fazer. E aí quando eu fiz, o que acontece? Senhor, graças a Deus que o Senhor me conduziu para isso e eu fiz. Não dá aquela alegria quando você faz a vontade do Senhor? Então, nós temos que viver dessa forma, igreja. Movido não pelo que eu quero, mas pelo que o Espírito Santo sopra no meu coração. Vamos lá. Marcos 13:19. Volta aí um pouquinho, ainda falando sobre a grande tribulação.
gente leu Apocalipse? Sim, né? Mateus 13:19. Marcos, perdão. Marcos, o pessoal tá ligado, Vamos lá ler a Bíblia. Marcos 13:19. Isso, 13. Estou lendo Bíblia, pastor. Isso aí, eu estou vendo lá as postagens. O pessoal está arretado. 13:19. Vai dizer o seguinte: porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação de Deus, que Deus criou, até agora, nem jamais. Imagine esse dia. O que o escritor está dizendo? Olha, igual esse dia nunca vai haver. Nunca houve dia assim, nunca mais vai haver dia assim. Esse vai ser o dia da vingança do nosso Deus. Ai, irmãos, não tem como negligenciar a enxurrada do dilúvio que está vindo por aí. E aí, os céus serão abertos, as trombetas serão tocadas, as taças serão derramadas e as pragas assolarão a terra. É juízo atrás de juízo. Essa é a grande tribulação. Nisso a igreja já subiu, tá? Nós entendemos que Jesus vem, arrebata a sua igreja e depois ele começa a decretar o juízo sobre a terra. Mas a igreja vai ter subido. Enquanto a igreja está nas bodas, ele está derramando juízo sobre a terra por conta da maldade do homem. Amém? Quarto momento, o milênio. Jesus governará as nações e a igreja será usada para isso. Abra aí, por favor, em Apocalipse 20, verso 1 ao 6. Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 6. Podemos? Diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então Jesus, depois da grande tribulação, encerra Satanás na prisão, bota a torneixa eletrônica nele lá, deixa ele lá. E aí, durante 1000 anos, ele reina sobre a terra, lá de Jerusalém. E quem vai reinar com ele? A igreja. A igreja vai reinar com o Senhor. Nós estaremos nesse contexto onde você vai julgar as nações, onde você vai orientar pessoas, onde você vai liderar situações, tudo isso debaixo da mão forte do Senhor. Amém? Então, o nosso Cristo, juntamente com a sua igreja, eles vão governar a terra no período de 1000 anos. Tá, igreja? Então, esse é o período milenar. E a gente falou sobre 4 momentos antes do juízo final. Vamos ler mais uma referência ainda falando do milênio. Apocalipse 19,
verso 11 ao 16. Volta aí um pouquinho, que vai dizer o seguinte. Acharam? Amém. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga, e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, e cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ele as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E na aqui é a Santa Ceia. Depois de tudo virá o juízo divino definitivo, onde os filhos da desobediência perecerão eternamente, e os filhos de Deus, os que creram em Cristo, desfrutarão da glória da segunda casa. Aleluia. Para uns tormentos sem fim, e para outros descanso eterno. Eita, Deus. Abra aí, por favor, Apocalipse 20. Como a palavra de Deus traz luz, esclarecimento, edifica a nossa fé. Apocalipse 20, verso 10. Acharam? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por que você faz esses dois versículos? Porque talvez alguém pode ler o 10 e dizer, escapei. Né? Só pro diabo, só pro fora. Então, sabe que o povo é terrível, né? Então, para você não ficar se utilizando de engano, eu fiz questão de ler também o 15. E aí, irmãos, tanto o diabo, quanto a besta, quanto o falso profeta, serão atormentados de dia e de noite. E no verso 15, aquele que não foi achado no livro da vida. Ou seja, as hostes malignas e os filhos da desobediência, vai todo mundo para lá e serão atormentados quando?
De vez em quando, toda semana, de mês em mês, de ano em ano, de dia em noite. E o dia passou, vai chegar a noite, vai ser pior. E a noite passou, e o dia também vai ser igual a noite. Imagina, igreja, de dia e de noite. Aí as pessoas, muitas das vezes, dizem, eu quero paz, eu quero um minuto de sossego. Lá você não vai ter essa paz, não vai ter esse minuto de sossego. Aqui às vezes você consegue, não é? Às vezes você, por um refrigério, por um momento, você consegue ter essa paz, consegue ter essa calmaria, mas lá não. Serão atormentados. Irmãos, se você acha que o diabo atormenta, porque você não sabe quem é Deus. Amém? Quem vai atormentar Satanás? O próprio Satanás? Não, o próprio Deus. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Não brinque com Deus, igreja. Não brinque em ser crente. Não brinque com as coisas do Senhor. Seja crente de verdade. Se posicione nesta manhã. Toma uma atitude de fé. Diga, Senhor, eu estou vivendo meia boca. Estou vivendo como se eu não fosse voltar mais. Mas hoje eu quero assumir uma aliança e quero voltar a ter a minha comunhão com o Senhor. Amém, igreja? Então, o nosso Deus, Ele deixa bem claro que tudo aquilo que se faz contra Ele terá punição. E todo aquele que se volta contra Ele é tido como seu inimigo. E ninguém pode contender com Deus e ter paz. Não, né? Então, graças a Deus, que em Cristo, a Bíblia diz que nós temos paz com Deus. Nós que éramos inimigos da cruz, hoje somos os maiores anunciadores dela. Então, houve uma mudança, não porque você é bom, mas porque Cristo te atraiu para Ele. Porque se você o ama, é porque Ele te amou primeiro. Amém? Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, de que você não tem que se sentir o super-homem, a super-mulher, o dotado de dons, o perfeitão. Não, porque nós não somos nada diante desse Deus. Nós somos pó e cinza. Então reconheça esse Deus e através da graça dele, aí você vai ser alguma coisa. Aí eu vou ser alguma coisa. Amém? Olha, aquele pastor é uma bênção, mas por que ele é uma bênção? Aquela missionária é uma mulher de Deus, mas por que ele é uma mulher de Deus? É o que Paulo diz, não eu, mas a graça de Deus está em mim. Se não fosse a graça de Deus, a gente não estaria aqui. Tá todo mundo aí enchendo esse finalzão de ano? Quantas vezes botava vinho dentro do abacaxi e ficava ali o dia todo vendo aquele troço? Então, né? Eu lembro disso, eu me entristeço. Eu destruindo meu corpo, desobedecendo a Deus, desonrando meus pais, tudo que não presta, me prostituindo, mas estava feliz. Tudo bem, não. Se eu vou sem Jesus, eu vou direto para o inferno. Amém? Olhai para as vossas misérias e chorai, lamentai, torne-se o vosso riso em pranto. Quando eu olho para o meu passado pecaminoso, eu penso, meu Deus, como é que eu pude ser assim e fazer aquilo que eu fiz? Quantas pessoas machuquei, quantas pessoas foram prejudicadas através da minha vida? Então, irmãos, vamos assumir esse novo tempo que Deus nos deu, através da sua graça, para ser excelente para a glória do nome dele. Amém? Então, quero ler a conclusão aqui com vocês, antes da gente finalizar e a gente ir para a nossa ceia. Conclusão. O juízo final é uma realidade, um fato, um decreto, e não vale a pena negar o cumprimento deste dia. Devemos aceitá-lo e temê-lo, não com pavor, mas com a certeza de que o Deus de justiça se vingará de toda a injustiça. Abra, por favor, para a gente fechar. Romanos 12, 19. Daí a gente vai ler, você já fica de pé.
Romanos 12, 19. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 19. Diz assim. Acharam? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a... Porque está escrito, minha, Deus falando, minha é, eu recompensarei, diz o Senhor. É como se dissesse, olha, não esquenta a cabeça não, deixa comigo. Mas não é para alimentar o seu lado vingativo, tá? Igual as pessoas fazem. Vai ver, aquela pessoa que quer o mal, né? Então pesa a mão, ele vai ver quem o Senhor é na minha vida. Não é esse tipo de vingança. Então ele diz, olha, não vos vingueis a vós mesmos. Ou seja, se fizer alguma coisa contra você, não se vingue não. Dá lugar à ira. A ira de quem? A ira de Deus. Deixa comigo. Coloca na mão do Senhor. E ele diz, olha, minha é a vingança. O próprio Deus dizendo isso. Não é você que vai se vingar não. Sai. Minha é a vingança. Então toda injustiça que você já viveu, não se preocupe. Peça misericórdia por quem te injustiçou. E Deus, Ele vai gerar no final essa vingança. Amém? Só que nós não temos, nosso Deus, não vemos Ele como um Deus de vingança, mas como um Deus galardoador, que está vindo retribuir as obras que eu fiz em nome dele. Então, esse Deus vingativo está vindo e ele vai julgar com justiça. E glória a Deus por isso, igreja. Que esperança nós temos de saber que toda maldade será punida e todo filho da rebeldia terá o seu lugar separado. Então, não pense você que Deus vai contar o justo com o injusto, que você vai ser confundido com o ímpio. Não. Deus sabe separar exatamente quem é dele e quem não é. Quem é dele vai desfrutar, vinde bendito de meu Pai, e quem não é, apartai-vos de mim. Então, Deus vai fazer essa separação. Não é a igreja, não é o pastor, não é o líder, não é o líder regional, não é o líder nacional. É Deus que vai fazer essa separação. Então, cabe a você o quê? Pedir misericórdia por você, pelo outro e perseverar até o fim, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor.